Olá, vamos para mais uma aula. Antes de qualquer coisa, escolha um lugar calmo que vocês conseguirem se concentrar e peguem o material didático de vocês, né? Pra vocês acompanhando a aula. Peguem um caderno, façam as observações de vocês, enfim. A aula de hoje, produção textual, né? Que seria a redação. A gente vai conhecer 3 gêneros textuais, né? O poema, o soneto, que é um tipo de poema, tá bom? E o cordel. Então vamos entender primeiro o poema e o soneto, tá? O que seria um poema, que a gente até já tinha trabalhado, né? O poema é um texto que ele vai ser escrito em versos, tá bom? Vai ser formado por estrofes. Então, de maneira geral, eu posso dizer que existe prosa e existe poema. O que seria prosa? Prosa é aquele texto que você já conhece, né? Que vocês fazem, por exemplo, na redação. Enfim, é um poema estruturado em parágrafos, no caso, né? E poema, não. Poema é um texto, né? Que ele vai ser estruturado em estrofes, tá bom? Então, o texto em prosa vai ter parágrafo, né? Vai ter aquele texto que você conhece. E a partir daqui eu posso escrever qualquer coisa, eu posso escrever uma fábula, posso escrever uma carta, enfim. E vai ter o poema, né? Que ele é um texto diferente. Ele não vai ter esse formato de prosa que eu vou escrever aqui até a última linha, vou fazer parágrafo, vai ter pontuação, vai ter isso, vai ter isso. Não. O poema, ele é escrito em versos, tá bom? Então, esses versos, eles não vão até o final da linha, né? Vai ter aquela estrutura que eu até costumo dizer que parece com letra de música, né? Quando você pesquisa uma letra de uma música, aí você vê que ela tá, tipo assim, num canto só. Por que tá assim? Porque tá na estrutura de poema, tá bom? Tá escrito em versos. E cada um daquele conjunto de versos eu vou chamar de estrofe, tá bom? Que é como se fosse o parágrafo, mas não é parágrafo, tá bom? Mas remete ao parágrafo. Enfim, e eu até diferenciei já o que é poema do que é poesia, né? Poema é a estrutura mesmo do texto. Poesia seria a mensagem que o texto está passando, vamos dizer assim, né? Ok? Então, por exemplo, se é uma mensagem triste e quando você lê, você fica triste, por exemplo, né? Quer dizer que aquele poema, para você, teve poesia, tá bom? Mas, claro, poesia é um conceito muito abstrato, né? Você pode encontrar poesia em tudo. Você pode olhar para um quadro e pode se emocionar. Quer dizer que para você teve poesia naquele quadro. Mas não necessariamente todo poema vai ter poesia, porque vai depender da pessoa, vai depender do contexto, né? Vai depender do poema em si, tá bom? Talvez você leia um poema e você não sinta nada, porque para você não teve poesia. Talvez outra pessoa leia o mesmo poema e ela se emocione, porque para ela teve poesia, tá bom? Enfim, e o soneto? O soneto, ele é um poema, ele é um tipo de poema que ele vai ter uma estrutura específica. Ele vai ter 4 estrofes, tá bom? Ou seja, 4 conjuntos de versos. Os 2 primeiros terão 4 versos apenas, tá? Então, vai ser 4 versos, que eu vou chamar de quarteto, tá bom? Por quê? Porque tem 4 versos, tá? E os 2 últimos eu vou chamar de terceto. Por quê? Porque são estrofes formadas por 3 versos. Então, os 2 últimos têm 3, ok? Então, a estrutura toda fica 4 versos, 4 versos, 3, 3, ok? Bem simples. E é um poema que ele vai ter métrica. O que seria métrica? Métrica são arranjos que eu vou fazer no meu poema para ele ter uma forma definida, tá bom? Então, são algumas regras que eu vou seguir. Por exemplo, eu vou escrever os versos com a mesma quantidade de sílabas poéticas, tá bom? Então, todos os versos vai ter a mesma quantidade de sílabas. Só que essas sílabas não são as sílabas que a gente conhece, né? São sílabas poéticas. O que significa dizer sílabas poéticas? Que são sílabas que vão seguir a fonética, ou seja, se eu tiver, por exemplo, uma sílaba que normalmente, né, que a gente pode dizer que é sílaba, não tem uma força tão grande, né? Não tem uma entonação tão forte, e eu tenho uma do lado dela que também não tem, eu vou juntar as duas, tá bom? Por exemplo, tá? Eu vou mostrar melhor quando eu mostrar o poema aqui. Enfim, e o soneto, ele vai ter 14 versos, né? Enfim. E todos esses versos vai ter o mesmo número de sílabas poéticas, tá bom? E, claro, geralmente são 10, né, sílabas poéticas em cada verso, ou são 12, vai depender, né? Se for 10, vou chamar de decassílabos, se for 12, dodecassílabos, tá? Enfim, além disso, além de se preocupar com essa regra toda, uma característica muito importante do soneto é a sonoridade. Inclusive, é isso que dá nome, né? Soneto. Soneto vem de quê? Vem de som, tá bom? Como assim sonoridade?
Porque eles se preocupam tanto com essa regra, né? Com essa delimitação de sílabas, que é para conseguir fazer uma sonoridade, para conseguir fazer um som, né? No meio do poema em si, tá bom? Ou seja, dependendo do poema, claro, dependendo do soneto, vai ter sílabas tônicas, por exemplo, na posição 6 e 10, né, vamos supor. Então, todos os versos vai ter sílaba tônica na mesma posição. Então, quando você lê, você vai perceber que é como se fosse cantado, é como se alguém estivesse cantando, tá bom? Aqui eu coloquei só alguns exemplos, tá? De sílabas tônicas, né, da posição que pode ter, mas claro, isso vai variar. E as rimas nos quartetos, no caso, né? São as estrofes que vai ter 4 versos. Então, as rimas podem ser diferentes, né? Por exemplo, pode ser entrelaçadas, que é quando eu tenho, por exemplo, o primeiro verso vai rimar com o último, tá? E esses dois no meio vão rimar entre si, tá bom? E ou alternadas, né? Quando o primeiro vai rimar com o terceiro e o segundo com o quarto. Ou emparelhadas, né? Que é o primeiro rima com o segundo e o terceiro rima com o quarto, tá bom? Então aqui eu coloquei um exemplo de um soneto, tá? A gente já percebe que tem 4 estrofes. Essas duas primeiras aqui que eu coloquei desse lado aqui, no caso, tem 4 versos e as outras tem 3 versos. Então a gente já consegue identificar que é um soneto. Percebam, tá? Quando eu for ler, percebam a tonalidade do texto. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É o contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. Então, só aqui a gente já percebe que tem essa sonoridade, né? Claro, também é por conta da rima, né? Então, aqui seria uma rima o quê? Dessas opções aqui, ó, que eu coloquei. Seria uma rima entrelaçada, né? Ou oposta. Por quê? Porque o primeiro verso tá rimando com o último, né? Ó, arde sem se ver, desatina sem doer. E os do meio estão rimando entre si. Não se sente descontente. É um não querer mais que bem querer. É um andar solitário entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É um cuidar que se ganha em se perder. Então aqui também tá seguindo a mesma lógica, tá? Com rimas entrelaçadas, tá bom? Enfim, aí eu tenho. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence, o vencedor. É um ter com quem nos mata, lealdade. Então a gente percebe, eu vou ler só até aqui, né, porque eu tô cortando o poema bem ali. Enfim, mas a gente percebe que tem essa sonoridade, tá bom? Quando a gente lê, a gente consegue perceber, né? Justamente por essa métrica, tá? Enfim, vamos só voltar aqui um pouquinho. Vamos continuar aqui. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade. Aí essa última frase aqui que eu tô cortando, no caso, né? Eu coloquei aqui, tá bom? Então vamos analisar melhor só essa parte. Nos corações humanos, amizade, se tão contrário a si, é o mesmo amor. Então percebam aqui, tá? Eu peguei esses 2 versos para demonstrar o que seria uma sílaba poética. Então, eu falei, né, que é diferente da sílaba normal. Então, se eu fosse falar assim, façam a divisão silábica, né, para vocês dividirem as sílabas. Muito provavelmente vocês iam dividir o quê? Esse nos, né, nos corações, né, corá. Esses sons vocês iam dividir, não é? Dividir aqui a sílaba. Enfim, só que aqui ele não dividiu. Por quê? Porque em termos poéticos seria a mesma sílaba, tá bom? Por quê? Porque é a mesma sonoridade, tá? Então, nos corações, né, junto, humanos, a amizade. Percebam aqui também, ó, quando eu falo humanos, esse nos, ele já juntou com o a, né, de amizade. Fica entendeu? Juntou. Mas por que eu fiz isso? Tá errado? Não, por quê? Porque quando eu estiver lendo, acaba que a gente junta, né, essas duas sílabas. Quando eu falo nos corações humanos, a amizade. O que vocês vão perceber como som? Apesar de eu escrever separado, vocês vão escutar eu falando junto, né? Nos, junto com o A. Fica nos a amizade. Fica junto. Então, é a mesma sílaba poética, tá bom? Então, assim eu conto 10 sílabas poéticas. Nos corações, uma sílaba só. Humanos a mi, aí za, de, ok? E do mesmo modo, se tão contrário, esse rio é junto, tá? Se tão contrário, a si, eu também juntei, tá bom? Como um só som, é o mesmo amor.
ok? Então, por exemplo, quando eu tenho o E, né, que ele é forte, e eu tenho depois o O, que ele não tem tanta força, eu vou juntar a mesma coisa, tá? E assim eu percebo que é diferente essa sílaba poética, porque aqui ela vai valorizar mais o som do que a escrita mesmo, tá bom? E além disso eu tenho o cordel. O que seria o cordel? É uma narrativa poética também, tá? Só que é uma poética popular, né? Que vai ser estruturada em versos também, com métrica e com sonoridade também, tá bom? É como se fosse um tipo de poema também, ok? Além do soneto, eu tenho o cordel. E a temática vai ser muito diversificada. Então, por exemplo, pode ser que tem um cordel que aborde, sei lá, a vida simples no campo, e pode ser outro que aborde temáticas sociais, né? Faça uma crítica social, por exemplo. A literatura de cordel é chamada assim, né? Na verdade, porque muito antigamente eles vendiam o cordel pendurado em cordas, né? Eram tipo uns folhetozinhos, né? Escreviam nos folhetos e eles penduravam em cordas. Mas por que eles penduravam? Como se fosse um varal. Porque a capa, ela tinha uma imagem que ela era tipo uma impressão, né? Que eu vou chamar de estilografura. Então eu pegava, por exemplo, uma madeira, eu talhava ali o desenho, né? Eu ia raspando aqui, fazendo o desenho, por exemplo. Depois que eu fizesse nessa madeira, eu ia colocar ele numa tinta, pode ser uma tinta preta, como se fosse um carimbo. Aí eu ia carimbar na capa desse meu folheto. Então ia ser um carimbo, né? Como se fosse uma impressão. Então, eu vou chamar isso de estilografura, tá? E por isso, né, como eles carimbavam, eles precisavam secar. Então eles botavam nessas cordinhas, como se fosse um varal. E eles vendiam assim mesmo. Então por isso ficou conhecido como cordel, tá bom? E o cordel ele vai ter uma influência cultural muito forte. Justamente porque ele vai relatar essas tradições regionais, né? Então, por exemplo, você lê um cordel de um autor cearense, ele vai relatar coisas muito específicas, né? Muito da realidade, na verdade, do povo cearense, no caso, né? Do povo do campo, principalmente. Se você pegar um cordel, sei lá, com pessoas de Minas Gerais, por exemplo, Minas Gerais fez, você vai ver que também é diferente, né? Por quê? Porque as tradições são diferentes, né? A vivência é diferente, ok? Enfim, e o cordel ele ficou muito popular justamente não só pela influência cultural que ele tem, mas também por ser uma literatura de baixo custo. Então, se você comparar, por exemplo, um livro, você vai comprar um romance numa livraria, custa o quê? Mais ou menos 30, 40 reais. Se for comprar um cordel, deve custar 10 reais, por exemplo. Né? Então, é uma literatura de baixo custo, né? E isso faz com que aumente o público, né? Mais pessoas vai comprar, no caso, né? Vai aumentar o público-alvo, no caso. Enfim. E os protagonistas, eles são descritos como se fossem heróis, tá bom? E o cordel também tem a métrica dele, né? A gente vê a métrica do soneto, o cordel também tem métrica, tá? Aqui eu não vou aprofundar tanto, porque é uma parte muito, muito complicada, né? Mais complicada ainda que o soneto. Mas é para vocês terem uma noção. Então, por exemplo, a quadra é um estrofe, né? Que vai ter 4 versos, tá? Como se fosse um quarteto que a gente viu lá. Só que a diferença é que esses 4 versos, eles vão ter 7 sílabas poéticas, tá bom? Sextilha é um estrofe com 6 versos e cada verso vai ter 7 sílabas poéticas. A septilha é quase a mesma coisa, só que são 7 versos, né? É um pouquinho mais rara. Oitava, né, que chama de oitava, é uma estrofe com 8 versos e cada um vai ter 7 sílabas, no caso. Enfim, eu botei até aqui como é que eles rimam, né? Para vocês verem a estrutura, como é tudo bem estruturado, né? Então, por exemplo, os 3 primeiros versos vão rimar entre si. Então, tem toda uma regra, né, para você conseguir escrever esse texto. Também tem a décima, tem o martelo agalopado, enfim. São métricas. Espero que vocês tenham entendido, gente. Foi bem simples, né? Claro, tem a parte da métrica, que na verdade são regras que são usadas assim, né? Mas não necessariamente. Então, por exemplo, vocês podem tentar, né? Elaborar um cordel, por exemplo. Elaborar um poema, por exemplo. E não necessariamente vocês têm que fazer metrificado, tá bom? Com essas regrazinhas todas. Vocês podem só tentar fazer. E é isso, tentar fazer mais próximo possível, né? Do que seria um soneto, do que seria um cordel, no caso, né? Claro, não vai ser bem direitinho, mas você ainda tá tentando fazer, ainda é válido, tá bom? Enfim, se vocês tiverem dúvida, vocês podem rever essa aula no canal da escola. Acessem o site da escola para ter acesso ao conteúdo e a agenda digital de vocês, tá bom? Para vocês fazerem os exercícios, ok? E até a próxima aula.